Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Estamos estudando o item Felicidade e Infelicidade Relativas. As questões de hoje serão 925, 926 e 927. Se você puder compartilhar, curtir, comentar esse vídeo, você ajuda na divulgação da doutrina espírita. Nós não ganhamos nada com o vídeo, tá? É só mesmo para a divulgação da doutrina espírita. Bom, vamos lá. Vamos estudar um pouquinho. Só separar aqui a questão que o Kardec remete nessa resposta e vamos lá. 925. Por que Deus favorece com os dons da fortuna homens que não parecem tê-los merecido? Pergunta que eu acredito que todos nós já fizemos. Por que é que parece que o dinheiro vai só para quem não presta? Não é verdade. Não é verdade. Mas é uma impressão que nós temos, né? Resposta. É um privilégio aos olhos do que só vê o presente. No entanto, ficai sabendo que a fortuna muitas vezes é uma prova mais perigosa do que da miséria. E aí tem uma relação com a questão 814, que é: porque Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? É a resposta: para testá-los a cada um de uma maneira diferente. Aliás, como sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes nelas sucumbem. Quando se fala de fortuna, a gente se lembra imediatamente, acredito que a maioria de nós, nos lembramos da passagem do Cristo, que ele diz que é mais fácil passar o camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Realmente é difícil. Se for a agulha, aquela entrada lateral nas cidades que o camelo tinha que passar ajoelhado, que é difícil. Quer seja camelo um fio, de uma espécie de uma corda, que na época se chamava de camelo, também é difícil passar pelo fundo de uma agulha. Nas duas situações é muito difícil, seria mais fácil, segundo Jesus, acontecer isso do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque nós nos sentimos importantes. E a grande dificuldade, nós estamos gravando esse vídeo em 2023, em dezembro de 2023. A grande dificuldade do século XXI é a vaidade. E o dinheiro fomenta isso, né, muito facilmente. É muito comum encontrarmos pessoas que dizem assim: olha, o dinheiro é maravilhoso, é muito bom você ter dinheiro para poder comprar isso, comprar aquilo, tudo que você quiser e tal, mas garanto para você que não é essa maravilha toda, não é essa ideia de que verdadeiramente traz a felicidade, porque não traz. Nós já estudamos alguns vídeos para trás e nós vamos ver que definitivamente não traz felicidade, porque a dor, o sofrimento acomete a todos nós em todas as situações, porque estamos num planeta em que a matéria é perecível, a constituição do nosso corpo físico ela é frágil, não é? Nós temos muitos débitos porque estamos em um planeta de provas e expiações, então tem muito sofrimento e não tem jeito. Via de regra, a fortuna ela vem como prova. E todos, absolutamente todos que vêm ricos, têm condições de vencer essa prova. Senão Deus é injusto e deu uma prova impossível de vencer, então é um absurdo, não seria Deus. Seria qualquer outra coisa menos Deus, onipotente, onisciente, infinitamente bondoso, infinitamente justo, infinitamente misericordioso. Impossível você, eu, qualquer um de nós, termos uma prova mais pesada do que nós podemos suportar. O que acontece é que precisa de vontade. E isso muitos de nós não temos, né? 926. Ao criar novas necessidades, a civilização não é fonte de novas aflições? Resposta. Os males desse mundo são proporcionais às necessidades factícias que vós criais. Aquele que sabe
limitar seus desejos e que vê sem inveja o que está além de seu alcance, poupa-se de muitos aborrecimentos nessa vida. O mais rico é o que tem menos necessidades. Invejais os prazeres daqueles que vos parecem ser os felizes do mundo, mas sabeis o que lhes está reservado? Se desfrutam dos prazeres apenas para si mesmos, são egoístas, e um dia virá o reverso da fortuna. Deveis lastimá-los, então, em vez de invejá-los. Deus algumas vezes permite que o homem mau prospere, mas sua felicidade não deve ser invejada, pois irá pagá-las com amargas lágrimas. Se o justo é infeliz, trata-se de uma prova que lhe será levada em conta, se ele a suportar com coragem. Lembrai-vos das palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. Se o justo é infeliz, trata-se de uma prova que lhe será levada em conta, se ele a suportar com coragem. Lembrai-vos das palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. Olha, há algumas situações de causa e efeito que nós não podemos esquecer. Nunca. Perceba, não é ação e reação. O estudo superficial da doutrina espírita faz-nos acreditar, faz-nos entender que se trata da lei de ação e reação, que é a terceira lei de Newton, ou a lei de Talião, da era mosaica, que Moisés usava, a lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. Não é assim. A lei é de causa e efeito. Para todo efeito que eu estou sofrendo agora, tem uma causa pretérita. Esse pretérito, esse passado, é dessa encarnação ou de encarnações anteriores. E aí, no nosso planejamento encarnatório, há algumas situações, alguns condicionais, algumas condições específicas para nós passarmos, criadas por nós ou pelos mentores que nos ajudaram a montar o nosso planejamento encarnatório. E a situação é a seguinte: se alguém fracassar na prova tal, eu posso passar por essa expiação. Vou dar um exemplo para vocês. Um grupo evangélico da igreja evangélica foi denunciado essa semana e foram apreendidos os dirigentes, inclusive o pastor dirigente da instituição, que era uma instituição que estava, a princípio, pelo que está sendo julgado pela justiça, trabalho escravo. Pessoas que estavam em situações análogas à escravidão. Estavam internadas nessa espécie de clínica cristã, tem o nome lá, clínica cristã, etc. e tal. Não estamos falando mal, então por isso que eu não estou dando todos os dados. Estamos estudando a situação. E em nome de Deus, em nome da igreja, esses senhores, então, escravizavam os dependentes químicos que lá estavam, fazendo-os trabalhar no comércio da cidadezinha, vizinha à instituição, recebendo o pagamento da diária, pegando a parte do dízimo, metade para a instituição e o restante, que seria das pessoas, não lhes davam o dinheiro. Comida com bicho, vencida, tomavam surras, eram ameaçados de morte, eram tratados como os escravizados da época da escravatura no Brasil. A maioria deles negros, e inclusive eles eram torturados para abandonar o candomblé, aqueles que eram candoblecistas, para abandonar o candomblé e se tornarem evangélicos. E quando não faziam, então eram ameaçados de ir para o inferno, que isso os levaria para o inferno. Então, tortura psicológica, tortura física, trabalho forçado, sem remuneração, local absolutamente sujo e nojento onde eles dormiam e comendo muito porcamente, muito parcamente, numa situação muito difícil. Esses escravizados, aqueles que são as vítimas, por que passaram por isso?
porque tinham no passado deles, em outras encarnações, foram escravagistas, tinham escravos, maltratavam escravos, e agora vieram com essa autorização no planejamento encarnatório. Caso alguém fracassasse na prova, eles poderiam espiar. Tá. Então eles tinham por que passar. Aqueles que escravizaram, tem um agravante de usar o nome de Deus para isso, né? Mas enfim. Aqueles que escravizaram não tinham o direito de fazer isso, fracassaram na prova. Isso significa que já foram escravagistas, já vieram escravizados, já era para ter criado a versão aqui dentro, a escravidão, não criaram e fracassaram na prova, voltaram para o erro. Vão ter que se arrepender de novo, espiar de novo, passar na prova de novo para depois reparar. Eles se encaixam exatamente naquilo que Jesus disse: o escândalo há de vir, mas ai de quem por intermédio dele o escândalo vier. Os que foram escravizados poderiam passar por isso porque tinham débito no passado, mas ai de quem fizesse um negócio desse. Então esses que escravizaram vão ter que passar por toda a situação. Erraram, né? Então vão ter que passar pelo arrependimento, vão ter que passar pela expiação, vão ter que passar pela prova e vão ter que passar pela reparação. Isso vai ter que acontecer. Vai dar tempo de acontecer isso na Terra? Não sei, porque daqui a um certo tempo, quando eles se arrependerem, vai demorar para se arrepender, porque não se arrependem. Nas declarações dizem que não era nada disso, aquela coisa toda, que eles mereciam, etc, etc. Tem muita gente que concorda com eles, então fica mais difícil ainda da pessoa se arrepender. Então só quando estiver lá no umbral, numa situação difícil, é que vai cair a ficha, que vai realmente entender que foi um mal enorme que fez, etc, etc, etc. Aí vai se arrepender. Talvez não dê tempo de voltar para a Terra para espiar, porque na Terra não vai ter gente capaz de escravizar o outro. Percebe? Passando a Terra de provas e expiações para regeneração, não teremos pessoas escravagistas, pessoas que têm a capacidade desumana de escravizar o outro. Certo? Então vão ter que ir para um outro planeta. Então, só para mostrar como que acontecem as coisas, não é julgamento, Deus não vai apontar o dedo para ninguém, não tem um tribunal. O que tem é a consciência que vai fazer com que a gente entenda que aquilo é errado. E aí, se o planeta não nos comportar mais, porque a gente vai precisar de alguém, que alguém fracasse na prova para eu espiar, vou ter que ir para um lugar em que as pessoas vão ter prova desse tipo e vão fracassar desse tipo. Entenderam como é que funciona? Então, quando a gente fala das necessidades novas que a civilização cria, né? A internet é uma necessidade hoje, o smartphone é uma necessidade hoje, o acesso à rede social é praticamente uma necessidade hoje, embora uma pesquisa internacional divulgada nesse dia 7 pelo site UOL mostra que os alunos que mais que foram pior nas provas mundiais por todo mundo, nas provas por todo mundo, são os que mais ficam no celular. São os que foram pior nas provas. Então, você ter acesso ao conhecimento é uma coisa, você adquirir conhecimento é outra totalmente diferente. Então, mas hoje é uma necessidade, hoje não se vive sem o celular. Hoje não se vive sem a internet. Muito poucos vivem sem a internet. Pelo menos um pouquinho se usa a internet. Então, são situações que vão sendo criadas e coisas que eram supérfluas no passado hoje já não são tão supérfluas mais. Né? Então, as coisas vão mudando de acordo com as épocas, com as necessidades. 927. O supérfluo certamente não é indispensável à felicidade, mas não ocorre o mesmo quando se trata do necessário. Ora, a infelicidade dos que são privados desse necessário não é real? Resposta: o homem só é verdadeiramente infeliz quando sofre pela falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Talvez essa privação seja culpa dele. Então, ele só deve queixar-se de si mesmo. Se essa privação for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que é sua causa.
É que no frigir dos ovos há necessidade, tudo que acontece conosco é efetivamente culpa nossa. Porque se não tiver no meu planejamento encarnatório, não vai acontecer. E se está no meu planejamento encarnatório, é porque eu tenho um débito para reparar. Então, tudo que acontece comigo, de bom ou de ruim, a culpa é minha. A culpa não é do encosto, a culpa não é do signo, a culpa não é do obsessor, a culpa não é do sangue, a culpa não é do eu sou descendente de tal ou de tal país. Ah, eu tenho temperamento assim, eu sou mal criado, sou mal educado, respondo mal para as pessoas, sou extremamente desagradável porque tenho sangue, sei lá, tenho sangue espanhol. Ah, tenho sangue italiano, tenho sangue português, tenho sangue brasileiro, tenho sangue da minha avó. Ou seja, sangue não dá característica moral para ninguém. Signo muito menos, né? Obsessor, ninguém dá nada pra gente. O obsessor, ele potencializa aquilo que eu quero fazer. Eu sempre dou um exemplo simplesinho, que se chegar um espírito do meu lado e ficar, come giló, come giló, come giló, vai falar o resto da vida e não vou comer aquilo. Eu não gosto daquilo. Eu não vou comer. Mas eu adoro chocolate. Então, o espírito chega do meu lado e fala assim, come... Ele não precisa falar nem chocolate. Na hora que ele vai fazer o do chocolate, eu, vamos comer. Entende? O espírito potencializa aquilo que eu quero. Os espíritos superiores e os espíritos inferiores. Ambos. Em ambos os casos, potencializam aquilo que a gente tem. Então eu sou realmente feliz quando eu faço o outro feliz e só sou infeliz quando me falta o necessário para viver e para a saúde. O que é o necessário? É isso que nós vamos continuar estudando amanhã. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo para você que fica, tchau.